Imagina você recebendo uma ordem direta de Deus e decidindo fazer exatamente o contrário. Jonas não era um homem qualquer. Ele era profeta, falava com Deus face a face. Mas quando Deus disse, vai para Nínive e prega contra aquela cidade, Jonas fez algo que nenhum profeta tinha feito antes. Ele fugiu. Comprou passagem no primeiro navio, indo para o lado oposto do mundo. Se Deus quer que eu vá para o leste, eu vou para o oeste. Mas você não foge de Deus, principalmente quando Ele controla o mar. Uma tempestade sobrenatural explode. O navio está a segundos de afundar. Marinheiros apavorados. E então Jonas faz algo insano. Me joguem no mar. Isso é culpa minha. Ele é lançado nas águas. O navio se acalma instantaneamente. Jonas está afundando. Escuridão. Morte certa. Até que uma sombra gigantesca surge das profundezas e o engole inteiro. Esta é a história mais bizarra da Bíblia. E eu vou te contar tudo. Fica até o final, porque o que acontece depois da baleia vai te deixar de boca aberta. A missão impossível para entender por que Jonas fugiu. Você precisa saber quem eram os ninivitas. Nínive era a capital do Império Assírio, o império mais cruel e violento da época. Eles não só conquistavam cidades, eles torturavam as populações, empalavam prisioneiros, arrancavam peles de pessoas vivas, faziam pirâmides com cabeças decapitadas. Os assírios eram os terroristas da antiguidade. E Israel era inimigo mortal deles. Os assírios tinham invadido Israel, matado milhares de judeus, escravizado famílias inteiras. Agora imagina você, sendo judeu, e Deus te dizendo, Jonas, vai até Nínive, prega para que eles se arrependam, para que eu os perdoe. Jonas pensou, perdoar? Essas pessoas mataram meu povo, torturaram crianças, destruíram famílias, e o Senhor quer que eu pregue para eles terem uma chance de salvação? Não era medo, não era covardia, era ódio, era sede de vingança, era justiça humana. Jonas sabia que se pregasse, os ninivitas poderiam se arrepender, e se eles se arrependessem, Deus os perdoaria, e Jonas não queria isso. Então ele desceu até Jope, encontrou um navio indo para Tarsis. Tarsis ficava na Espanha, literalmente o oposto de Nínive. Era como Deus mandar você ir para a China, e você pegar um avião para o Brasil. Jonas 1,3 diz algo chocante. Ele pagou a passagem e embarcou, para fugir da presença do Senhor. Um profeta de Deus, que conhecia o poder de Deus, que tinha visto milagres, achou que podia se esconder de Deus. O navio sai do porto. Jonas desce para o porão. Está tão cansado emocionalmente que dorme profundamente. Enquanto isso, lá em cima, Deus estava preparando algo. Jonas 1,4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Não era tempestade normal. Era uma tempestade sobrenatural, cirúrgica, direcionada. Os marinheiros, homens que viviam no mar, que tinham visto centenas de tempestades, estavam aterrorizados. Começaram a jogar tudo ao mar. Mercadorias valiosas, equipamentos, qualquer coisa para aliviar o peso. E cada um clamava ao seu Deus, Baal, nos salva. Dagon, intervém. Astarote, acalma o mar. Nada. A tempestade só piorava. O capitão desce e encontra Jonas, dormindo. Enquanto o mundo desaba lá em cima, o homem que causou tudo isso está roncando no porão. Como podes dormir? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós e não pereçamos. Jonas sobe, vê o caos e sabe exatamente o que está acontecendo. Não é coincidência, não é azar, é consequência. O sacrifício. Os marinheiros estavam desesperados. Nenhum Deus respondia, nada funcionava. Alguém grita, vamos lançar sortes para saber por causa de quem nos sobreveio este mal. Na cultura antiga, lançar sortes era deixar os deuses decidirem. As sortes caem. Todas apontam para uma pessoa. Jonas, quem és tu? De onde vens? Qual é o teu povo? Por causa de quem nos veio este mal? E Jonas confessa, eu sou hebreu. E temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Espera, este Deus fez o mar que está prestes a nos matar? Jonas continua, estou fugindo da presença do Senhor. Esta tempestade é por minha causa. Jonas 1,10 diz,
Então aqueles homens tiveram grande temor. O que faremos contigo para que o mar se nos acalme? Ele sabe o que precisa fazer. Sempre soube. Me lançai ao mar, e o mar se vos acalmará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Pensa nisso. Jonas preferiu morrer do que obedecer a Deus. Preferiu ser jogado num mar em fúria, afundar e se afogar, a ter que pregar em Nínive, mas os marinheiros não queriam matar um homem. Jonas 1,13. Os homens se esforçavam com os remos para fazer voltar a nau para a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Não tinha escapatória, era Jonas, ou todos morriam. Eles clamam ao Deus de Jonas: Ah, Senhor, rogamos-te, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente. Com as mãos tremendo, o coração pesado, eles levantam Jonas e o lançam ao mar. Instantaneamente, o vento para, as ondas se acalmam, o mar fica liso como vidro. Jonas 1,16. Temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Pagãos, marinheiros que adoravam ídolos, se converteram ao Deus de Israel, por causa da desobediência de Jonas. CTA intermediário. Espera aí. Se você está viciado nessa história igual eu estou contando, você precisa se inscrever no canal agora. Porque o que acontece embaixo da água é ainda mais insano que tudo isso. Jonas vai passar 3 dias dentro de um animal. 3 dias, vivo. E vai escrever uma das orações mais profundas da Bíblia lá de dentro. Se não se inscrever agora, você vai perder o melhor pedaço da história. Clica ali embaixo, inscreve-se, ativa o sininho. Porque a parte que vem agora vai mudar a forma como você vê Deus. Confia em mim. 3 dias no abismo. Jonas está afundando, girando. Tudo fica mais escuro, mais frio, mais profundo, quando de repente, uma presença gigantesca. Jonas sente a pressão da água mudar. Ele olha e vê a boca de uma criatura colossal se abrindo em direção a ele. Jonas 1,17. Mas o Senhor tinha preparado um grande peixe para que tragasse Jonas. Imagina a cena. Jonas desliza pela garganta da criatura. Cai num estômago gigante, escuridão total. Ele não consegue ver nada. O cheiro é insuportável. Ácido gástrico queimando sua pele. Ele está vivo, mas desejando estar morto. E então, silêncio. Apenas o som da respiração do animal. O balanço suave do oceano. Jonas percebe algo. Ele deveria estar morto. Deveria ter se afogado. Deveria ter sido digerido. Mas Deus o manteve vivo. Não como bênção, mas como prisão. Jonas 1,17 diz: E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 72 horas, no escuro, no fedor, na solidão. Sem comida. Sem água potável. Sem saber se vai viver ou morrer. Cada movimento, ácido queima sua pele. Cada respiração, ar viciado. Cada pensamento, eu mereci isso. No primeiro dia, Jonas sentiu raiva. Raiva de Deus, raiva de si mesmo, raiva da situação. No segundo dia, o desespero veio. Vou morrer aqui. Ninguém sabe onde estou. Ninguém vai me encontrar. Mas no terceiro dia, algo mudou. Jonas quebrou e orou. Jonas capítulo 2 registra uma das orações mais profundas da Bíblia inteira. Escuta isso. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Jonas tinha fugido de Deus, causado uma tempestade, quase matado pessoas inocentes, preferido a morte à obediência, e mesmo assim, Deus respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas achava que Deus tinha desistido dele, que tinha ido longe demais, que não havia volta. Todavia, ainda tornarei a ver o teu santo templo. Fé, no momento mais escuro, no lugar mais improvável, no fundo de um peixe, no fundo do oceano, Jonas encontrou fé novamente. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. A terra com os seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Ele tinha descido ao lugar dos mortos.
estava enterrado vivo. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei do Senhor. Sabe o que Jonas percebeu ali? Que você pode fugir de Deus, mas não consegue fugir do amor de Deus. Pode desobedecer, mas Ele não desiste de você. Pode estar no lugar mais escuro, profundo e desesperador, e Deus ainda está lá. Os que seguem ídolos de vaidade deixam a sua própria misericórdia. Jonas estava falando dos marinheiros no navio, mas era sobre ele mesmo. Ele tinha seguido o ídolo do ódio, do orgulho, da vingança, e quase perdeu tudo. Mas eu, com a voz de agradecimento, te oferecerei sacrifício, pagarei o que votei, a salvação é do Senhor. E no momento que Jonas disse isso, o peixe começou a se mover, não para digerir, mas para liberar. Jonas está sendo empurrado pela garganta em direção à boca, e pela primeira vez em 3 dias. Ele vê luz. Jonas 2,10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. A missão cumprida. Jonas está vivo, coberto de suco gástrico, pele queimada pelo ácido, cabelo caindo, cheiro horrível, mas vivo. Ele se levanta lentamente, olha para o oceano, para o céu, para suas mãos tremendo. Deus lhe deu uma segunda chance. E veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Mesma missão, mesma ordem, mas Jonas diferente. Jonas 3,3. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Nínive era enorme. Jonas 3,3 diz: cidade muito grande de 3 dias de jornada. Levava 3 dias para atravessar a cidade inteira. Imagina a cena: um homem judeu entrando na capital Assíria, povo que odiava judeus. E ele não vem em paz, não vem fazer amizade. Ele levanta a voz e grita: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas caminha mais, grita de novo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele não explica, não debate, não suaviza a mensagem, apenas grita o julgamento. A notícia chega ao rei de Nínive. Majestade, um profeta judeu está dizendo que a cidade será destruída em 40 dias. O rei podia ter mandado prender Jonas, executado ele, rido da mensagem, mas ele não fez nada disso. Jonas 3,6. O rei de Nínive levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. O homem mais poderoso do império se humilhou diante de Deus e publicou um decreto: nem homens, nem animais, nem gado, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A cidade inteira, talvez 600.000 pessoas, se arrependeu. Do rei ao mendigo, do soldado ao comerciante, do adulto à criança. Jonas 3,10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus perdoou. A cidade mais cruel do mundo foi salva. E Jonas? Você esperaria que ele comemorasse, certo? Missão cumprida, cidade inteira salva, maior avivamento da história. Mas Jonas 4,1 diz: isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Espera, o quê? Ele ora: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso me apressei a fugir para Tarsis, pois sabia que tu és Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-te, grande em benignidade. Jonas estava irado, porque Deus era bom demais. Agora, pois, ó Senhor, tira de mim a minha alma, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas preferiu morrer a ver os ninivitas serem perdoados. Ele sai da cidade, monta uma cabana no deserto e fica observando, esperando que Deus mude de ideia e destrua Nínive mesmo assim. Deus faz crescer uma aboboreira que dá sombra a Jonas. Jonas fica feliz com a planta. Mas à noite Deus manda um verme que destrói a planta. De manhã, sol escaldante, vento quente, Jonas quase desmaiando. Melhor me é morrer do que viver. E Deus pergunta: Jonas,
Você está irado por causa da planta? Sim, estou irado até a morte. E Deus dá a lição final. Tiveste tu compaixão desta planta, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, na qual estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir entre sua mão direita e esquerda, e também muitos animais. Deus estava dizendo: Jonas, você se importa mais com uma planta do que com 120.000 pessoas? E o livro termina assim, sem resposta de Jonas, sem conclusão, sem final feliz. Reflexão final. Isso mesmo, o livro de Jonas termina com uma pergunta. Deus pergunta e Jonas não responde. A Bíblia nos deixa com um silêncio. Por quê? Porque a pergunta não é só para Jonas. A pergunta é para você, para mim, para todos nós. Quantas vezes nós ficamos felizes quando Deus nos abençoa com plantinhas, mas ficamos irados quando Ele perdoa pessoas que achamos que não merecem? Aquela pessoa que te magoou, aquele familiar que te traiu, aquele ex que te destruiu, aquele chefe que te humilhou. Se Deus perdoar eles, você vai comemorar ou ficar irritado? Jonas nos ensina algo brutal sobre nós mesmos. É mais fácil obedecer a Deus do que aceitar a misericórdia de Deus para os outros. Jonas pregou. A cidade se converteu. Deus perdoou. E Jonas odiou isso, porque ele queria justiça, e Deus deu misericórdia. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Jesus menciona Jonas diretamente. Mateus 12,39 e 40. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas. 3 dias na morte. Jesus. 3 dias na tumba. Jonas. Vomitado vivo. Jesus. Ressuscitado vivo. Jonas. Salvou uma cidade pagã. Jesus. Salvou o mundo inteiro. Jonas era uma sombra. Jesus era a realidade. Jonas não queria que Nínive fosse salva, mas Jesus morreu para que você fosse salvo. Jonas fugiu da missão. Jesus abraçou a cruz. Jonas ficou irado com o perdão. Jesus pediu perdão pelos que o matavam. Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Então a pergunta que Deus fez a Jonas agora é para você. Você tem compaixão pelas pessoas perdidas? Ou você quer que elas se explodam? Você celebra quando Deus perdoa? Ou fica frustrado porque elas não merecem? Você está evangelizando ou está torcendo pela destruição? A história de Jonas não tem final, porque o final está sendo escrito em você. Deus te deu uma missão. Talvez você esteja fugindo. Deus te deu uma segunda chance. Talvez você esteja desperdiçando. Deus te mostrou misericórdia. Talvez você esteja negando ela aos outros. Jonas foi engolido por um peixe, mas não foi o peixe que quase o matou. Foi o ódio no seu coração. E a pergunta que fica é: o que está engolindo você? A salvação é do Senhor. Jonas 2,9. Olha só, se essa história mexeu com você do jeito que mexeu comigo, você precisa se inscrever nesse canal, porque toda semana eu trago histórias bíblicas que ninguém conta desse jeito. Moisés e o Mar Vermelho, Davi e Golias, Sansão e os 1000 homens. Histórias que vão te fazer ver a Bíblia de um jeito totalmente novo. Se inscreve, ativa o sininho, comenta aí embaixo qual parte da história de Jonas te impactou mais. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo, porque às vezes as pessoas estão fugindo de Deus e precisam ouvir que Ele ainda está correndo atrás delas. Deus abençoe. Até o próximo.